Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem este programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Começaremos por falar hoje de um tema que marcou esta semana, em meu entender, que foi a substituição de Jerónimo de Sousa por Paulo Raimundo como secretário-geral do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português é um partido a quem Portugal muito deve, sobretudo pelo seu sacrifício na luta contra o fascismo. Por outro lado, é um partido que devia servir de exemplo a muitos, sobretudo pela modéstia e pela entrega à causa pública e à justiça social que tem demonstrado. Não consta que membros do Partido Comunista estejam a enriquecer, não consta que haja corrupção nas câmaras comunistas. O que nós sabemos é que os comunistas vivem com parcimónia e trabalham de uma maneira que podemos concordar ou não concordar, mas trabalham com afinco em prol da justiça social. Por isso, falarmos do Partido Comunista no momento em que há muita gente a querer que ele desapareça de cena, é muito importante porque o Partido Comunista é algo de essencial para que este país não caia no domínio da direita, de uma direita troglodita que quer levar o país para o obscurantismo e para a injustiça social. Paulo Raimundo, pensamos que foi uma boa escolha, porque o Partido Comunista é um partido que se tem reivindicado sempre, continua a reivindicar-se, da classe operária, e Paulo Raimundo é um operário, um sindicalista, um carpinteiro, um padeiro, um homem que veio do seio do povo e que, como Jerónimo de Sousa, certamente terá não só o apoio, mas também o afeto, o que é muito importante, não só do Partido Comunista, mas também do povo português, daquele povo trabalhador. Pensamos que Paulo Raimundo poderá mudar alguma coisa dentro do Partido Comunista para que a desejada pela direita a extinção, digamos assim, do Partido Comunista não se verifique. O Partido Comunista tem estado prisioneiro de uma certa mitificação da classe operária como salvadora da humanidade e da revolução proletária. Ora, isso é algo que já não pode funcionar neste momento. O que funciona é o Partido Comunista como um partido, digamos assim, do povo, do modo geral, do povo mais pobre, daqueles que trabalham por conta de outrem e vivem com dificuldades e que são explorados. Esses devem ser o objeto do discurso do Partido Comunista. E deve também alterar o seu discurso. O Partido Comunista está muito prisioneiro de um discurso do passado em que o papel, digamos assim, os meios de comunicação tradicionais, os jornais e os livros eram essenciais. Agora, são as redes sociais, cada vez mais, que são essenciais para a comunicação. E é essa transformação que é essencial para que o Partido Comunista se adapte aos novos tempos, porque se o não fizer, será inevitavelmente esmagado pela comunicação social altamente financiada pelos grandes poderes económicos. Paulo Raimundo terá que perceber que o mundo mudou,
que inclusivamente a vida dos operários mudou também. O grande problema que os operários enfrentam, não só os operários, mas também todos os que trabalham, é a transformação da economia numa economia cada vez mais informatizada, cada vez mais robotizada e que dispensa o trabalho humano. E isso requer uma reflexão não só sobre os ritmos de trabalho, sobre os tempos de trabalho, sobre a remuneração do trabalho, mas também sobre a forma como os sindicatos deverão atuar. Cada vez mais, os sindicatos não deverão ser apenas uma forma de reivindicação salarial, mas deverão ser uma forma de aproximação humana aos trabalhadores. Se Paulo Raimundo não perceber isto, não conseguirá levar a cabo os objetivos a que se propõe de transformar o Partido Comunista e de tornar o Partido Comunista numa força muito relevante e indispensável na democracia portuguesa. Esperamos que o consiga e que adapte a prática e o seu discurso aos novos tempos, com os novos meios de comunicação, com os novos objetivos do Partido Comunista e particularmente do sindicalismo, e Paulo Raimundo foi um dirigente sindical, ele tem grande experiência no sindicalismo, mas terá de perceber as novas necessidades do sindicalismo para que o Partido Comunista desempenhe o seu papel na sociedade portuguesa. Vamos falar agora da Ucrânia e do avanço das forças da Ucrânia sobre a cidade de Kherson. Uma cidade estrategicamente muito importante e parece que as forças ucranianas, ajudadas, obviamente, pelo Ocidente, particularmente pelos Estados Unidos, estão a conquistar terreno e a derrotar de uma maneira clamorosa as forças russas. Pelo contrário, os russos dizem que é uma retirada estratégica, que é uma retirada para preservar as populações e que, no fundo, é uma retirada para um avanço posterior, que, aliás, está a decorrer já noutra zona, na zona de Kharkiv, em que há combates que não são referidos, mas há combates decorrentes de uma ofensiva na zona de Kharkiv por parte das forças russas que contrabalançam os combates na zona de Kherson. Há, por outro lado, uma outra teoria, que é a de que neste momento estão a decorrer conversações secretas e que essas conversações secretas levaram já a um acordo que foi a retirada de Kherson. O que dizer de tudo isto? Onde estará a verdade? Iremos ver na próxima semana. Falemos agora do Brasil. Aguardamos com expectativa o novo governo de Lula, já têm sido anunciados alguns ministros, mas a linha geral do governo de Lula foi ele próprio que a traçou. E, em primeiro lugar, está o combate à fome. O combate à fome, anunciado por Lula, não é apenas uma manifestação de demagogia. Lula viveu realmente a fome. Ele passou fome. Irmãos dele morreram de fome. Ele sabe o que é isso. E a luta contra a fome é, efetivamente, algo que engrandece Lula. E é pena que os poderes económico e financeiro, os chamados mercados, tenham reagido mal a este combate contra a fome. Porque os próprios mercados iriam beneficiar do aumento do poder de compra, do aumento da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Eles devem perceber isso. Se não perceberem, será que percebem alguma coisa do seu próprio funcionamento, a não ser do seu próprio egoísmo e da sua própria vontade de manterem o povo brasileiro na miséria para melhor dominarem? Estes dois temas, peço-vos que os comentem neste vídeo
Peço-vos que coloquem as vossas questões e certamente que responderemos às vossas questões e iniciaremos um debate aqui neste vídeo. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é importante para este projeto de cultura e liberdade.